Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de modulação em amplitude do curso técnico em telecomunicações do Cefet Nova Iguaçu. Nós já vimos nas aulas anteriores um pouco sobre modulação, um pouco sobre multiplexação, o porquê devemos fazer a modulação. Vimos a modulação em amplitude do tipo DSB-SC e agora nós veremos a demodulação DSB-SC. O que é demodulação e a matemática envolvida. Lembrando que está fora do escopo desse curso a discussão sobre os circuitos que implementam tanto a modulação quanto a demodulação. Se você que está me assistindo gostaria que eu fizesse uma videoaula sobre os circuitos envolvidos tanto na modulação DSB-SC quanto na demodulação DSB-SC, deixe seu comentário aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, dá seu like no vídeo, faz um comentário para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Então vamos lá. Demodulação é o processo de recuperar a mensagem a partir do sinal modulado. Então, por esse diagrama de blocos, a gente vê o demodulador DSB-SC, que ele é muito simples e nessa primeira parte é inclusive uma cópia do modulador. Só que em vez da gente usar lá a mesma portadora, porque isso não tem como a gente fazer, já que são lugares diferentes, onde fisicamente está o modulador e fisicamente está o demodulador. Mas a gente vai ver que para esse processo funcionar, nosso oscilador local ele precisa estar com a mesma frequência e a mesma fase do oscilador lá na ponta da transmissão, do modulador. Então, além da gente multiplicar o sinal modulado por uma portadora local, isso dá o nosso sinal D de T, de demodulado, para chegar numa estimativa da mensagem. E por que estimativa? Porque o processo não é perfeito. Matematicamente, para que seja perfeito, a gente precisaria de elementos perfeitos, isso não é realizável. Então, é uma estimativa, é muito parecido com o sinal mensagem, mas ele não é idêntico, por isso que é uma estimativa. Então, para a gente recuperar após a multiplicação, a gente tem que usar um filtro passa-baixas. E a gente vai ver nos exemplos, a gente vai usar um filtro passa-baixas ideal, mas na prática não tem como a gente realizar um filtro passa-baixas ideal. A gente vai fazer na próxima aula simulações usando filtros reais. Então, como eu já falei, né, a dificuldade básica associada à demodulação DSB-SC é justamente, né, esse sincronismo que precisa entre modulador e demodulador. E justamente pela necessidade desse sincronismo é que essa demodulação é chamada de demodulação síncrona ou demodulação coerente. Então, desenvolvendo a equação, se a gente pegar aqui o nosso m de t cosseno de ômega ct mais φc, que é o nosso sinal modulado, e a gente multiplicar pelo oscilador local, a gente tem, então, quando faz esse produto, considerando idealmente que φc e φd são iguais e iguais a zero, a gente tem essa equação aqui embaixo, tá? Que no final vai simplesmente virar m de t cosseno ao quadrado. Por quê? Porque ômega c e ômega d são iguais. Então, continuando, né, os algebrismos, a gente chega em 1 sobre 2m de t, que multiplica 1 mais cosseno de 2 ômega ct. O desenvolvimento, né, dessa linha para de baixo fica para o aluno interessado. E quando a gente aplica a distributiva, a gente fica com a mensagem dividido por 2, mais um termo aqui de alta frequência,
que está fora lá na frequência, né, das frequências próximas de zero. Então a gente precisa eliminar esse termo. E como é que a gente faz isso? Justamente aplicando o filtro passa-baixas, que idealmente vai eliminar totalmente essa parte, né, esse termo de alta frequência, e vai sobrar m de t sobre 2, e esse dividido por 2 muda só a potência, muda o volume, que na verdade, a potência do sinal transmitido já é diferente da potência do sinal recebido. Então, esse ganho de potência ele já precisa ser feito de qualquer forma, que lá é o volume, né, do seu rádio, ou no caso, né, o brilho da TV, ou enfim, qualquer que seja a sua aplicação. Então a gente tem como estimativa, usando o filtro passa-baixas ideal, m de t dividido por 2. Então aqui no domínio da frequência, considerando um m de ômega que tem o seu valor máximo em A, ele sendo um sinal passa-baixas, então tem banda ômega m, né? Então frequências que têm energia relevante está entre 0 e ômega m, e o nosso oscilador, né, no domínio da frequência sendo simplesmente esses dois picos em ômega c e menos ômega c. Quando a gente faz a convolução, a gente desloca para a direita de ômega c e para a esquerda de menos ômega c. Esse aqui é o sinal que entra no demodulador, é o XDSB-SC. Quando a gente faz a multiplicação novamente, né, por cosseno de ômega ct, ou seja, quando a gente faz novamente a convolução no domínio da frequência, a gente vai pegar todo esse sinal, vai deslocar para a direita de ômega c, ou seja, esse triângulo que está com o centro em ômega c vai para o centro com 2 ômega c. Então aqui no eixo horizontal não ficou tão bem representado, porque não está alinhado aqui não. Teria que estar mais deslocado para a direita para não confundir. No nosso próximo exemplo, isso vai ficar bem claro. Então, fica um triângulo aqui em zero, porque estava em menos ômega c. Quando a gente deslocar para a direita de ômega c, fica um triângulo com um valor máximo em A sobre 2 aqui no centro. Também vamos deslocar para a esquerda. Então, esse triângulo também vai aparecer aqui centralizado em zero, e esse triângulo, quando a gente deslocar para a esquerda, vai ficar centralizado em 2 ômega c negativo. Então, a gente ficaria com 2 triângulos no mesmo lugar aqui, ó, em volta do zero. E é por isso que ele está A sobre 2 aqui, e nesses 2 triângulos está A sobre 4. Porque lembra, quando a gente faz a modulação, a gente faz esse deslocamento para a direita e para a esquerda, diminui a tensão de todos os valores de ômega por 2. Então aqui vira sobre 4, e no centro, porque aparecem 2 vezes o mesmo termo, fica sobre 2. Então, para a gente jogar fora esses 2 termos de alta frequência, a gente aplica um filtro ideal, passa-baixas, e é ideal em que sentido? Está vendo que na banda de passagem ele é igual a 1. Na banda de rejeição ele é igual a 0. Basta que a frequência de corte dele seja maior do que a banda do sinal que a gente quer recuperar, que quando eu multiplicar na frequência, vai sobrar só esse termo. Elimina esses 2 termos. Tá? Então, enquanto na frequência modular significa convoluir, então quando é com um cosseno a gente desloca para a direita e para a esquerda, filtrar significa na frequência multiplicar. Então, na frequência a gente vai multiplicar esses 3 triângulos por esse retângulo aqui. Só que depois da frequência de corte do filtro passa-baixo, a banda de passagem é igual a 0. Então, quando a gente multiplicar esse triângulo por 0, vai dar 0. Não aparece nada aqui. Mesma coisa para esse triângulo. E só sobra aqui no meio.
Então, um exemplo agora numérico, pegando já o sinal modulado, então é isso que está chegando no demodulador, um sinal que tem amplitude máxima de 4, tem banda de 5 kHz, com frequência central em 20 kHz, e aqui em menos 20, ou seja, a frequência da portadora é 20 kHz. Quando a gente multiplicar de novo, pausa para o cafezinho, quando a gente multiplicar no tempo por cosseno de ômega CT, novamente, significa fazer a convolução na frequência. Vou mostrar aqui primeiro só o deslocamento para a direita, por isso que eu chamei aqui de D+. Então, vou pegar esses dois triângulos, primeiro vou dividir a amplitude por 2. Então, a gente vai ver ó, que o triângulo vai ficar com o valor máximo em 2. Antes era 4, foi para 2. Quando a gente deslocar esse triângulo para a direita de 20, fica com o centro em 40. Então, até 45 e até 35. Esse triângulo que está entre menos 25 e menos 15, quando a gente deslocar para a direita de 20, ou seja, vai somar na frequência por 20, esse menos 20 vai para o zero. Esse menos 25 vai para menos 5. Esse menos 15 vai para 5. O processo parecido é quando a gente desloca para a esquerda. Então, o termo que estava com centro em 20, quando deslocar para a esquerda de 20, ou seja, vou somar com menos 20, vem aqui para o centro em 0. Esse termo que está com o centro em menos 20, quando deslocar para a esquerda de 20, vem para menos 40. Então, agora a gente tem que juntar o D+ com o D-. Como? Somando os dois. Então, esse triângulo que aparece de novo, ó, tá vendo? A gente vai somar. Por isso que vai dar esse triângulo aqui com máximo em 4. Esse triângulo, quando eu somar com o vazio daqui, vai dar o próprio triângulo. Mesma coisa aqui, esse vazio somado com esse triângulo, dá esse triângulo aqui. Então, esse é o D, é o que vai entrar no filtro passa-baixas. A gente tem que eliminar esses dois termos. E a questão diz que o passa-baixas tem frequência de corte 7,5 kHz e ele é ideal. Ou seja, ele tem amplitude 1 na faixa de passagem e amplitude 0 na faixa de rejeição. Quando eu multiplicar esse retângulo azul pelo triângulo preto, 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa. Sobra esse triângulo aqui. Aqui ó, na faixa de rejeição, 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, o M chapéu é o próprio M. É lá o M original que a gente nem tem na questão. Né? A questão já dá modulado. Tudo bem, mas e se a fase não for igual? Se a frequência for igual, mas a fase for diferente. Então, vamos colocar a diferença de fase, vamos chamar de φ, tá bom? Então, considerando que a fase no modulador é igual a 0 e a fase no demodulador é φ. Ou, um outro jeito de interpretar, a diferença de fase entre portadora lá na ponta da transmissão e a portadora local na recepção, a diferença de fase é φ. Então, na hora que a gente fizer essa junção dos termos, né, fica também para o aluno interessado, a gente vai ficar com m de t sobre 2, um termo cosseno de 2 ômega ct, que lembra, lá no original, a gente fica com um termo em 2 ômega ct e um termo aqui em 1. Esse termo em 1 não existe mais, virou o termo em cosseno de menos φ, e ainda tem aqui dentro um termo em φ. Então, quando a gente fizer a multiplicação, a gente vai ter um termo também em alta frequência, mas a gente vai ter um termo aqui ó, que está com a multiplicação por um número fixo. Se a fase aqui, a diferença de fase for fixa, ok.
Então, esse número aqui ele é fixo. Então, não tem problema. Desde que essa diferença de fase não seja um múltiplo de π sobre 2 radiano, ou seja, não seja um múltiplo de 90 graus, o cosseno vai ser diferente de zero. E é só a gente dar um ganho maior de potência para recuperar. Ou seja, defasamento, que é esse exemplo aqui. Ó. Então, aqui, alguns exemplos. Então, essa linha cheia com diferença de fase igual a zero, com diferença de fase, né, π sobre 4, diferença de fase π sobre 2, acabou o sinal, ficou zero. Então, não importa o que a gente faça, não tem como recuperar. Em todos os outros, tem como a gente recuperar. Isso não é um problema, é só um problema, né, de constante ali de multiplicação, aumentar o ganho. Lembrando que eu faço assim com a mão, tá, gente? É como se eu estivesse aumentando o volume analógico. Claro que no seu dispositivo digital, você aumenta o volume com mais e com menos. Ou, nos que querem fazer bonitinho, também é com uma espécie de um potenciômetro. Tudo bem, mas e se agora eu tiver um erro na frequência? Eu não tenho erro de fase, mas eu tenho uma diferença de frequência. Então, em vez de chamar de ômega-C e ômega-D, eu vou chamar de ômega-C e ômega-C mais um delta ômega. Então, parece que é a mesma coisa, lá da diferença de fase, mas não é. Por quê? Porque agora eu tenho um termo que eu estou somando com um delta ômega, aqui ó, dentro do parênteses, ou seja, os dois estão multiplicando por T, eu vou ter um deslocamento um pouco diferente de 2 ômega-C, mas se a diferença for pequena, continua sendo um termo de alta frequência. Mas aqui está o problema. Então, aqui está aparecendo agora um termo que é um cosseno de ômega, de um número, tá? Que é uma diferença pequena, mas é uma diferença, que está multiplicando T, ou seja, ainda que eu faça a demodulação, o sinal continua modulado por um termo aqui de baixa frequência. Ou seja, mesmo que você mexa no ganho, vai ficar uma oscilação no volume. Se for um valor de baixíssima frequência, quase não dá para reparar. Mas, se for um termo de uma frequência aí de centenas de hertz, o volume fica, hora está alto, hora está baixo, hora está alto, hora está baixo. E isso prejudica bastante a recepção. Então, se o problema da fase não é tão grave assim, um erro na frequência é muito grave. Por isso que na demodulação coerente, os dois osciladores precisam estar com valores idênticos ou muito, muito próximos. Isso não é um problema tão grave, porque hoje a maioria dos osciladores é oscilador a cristal, e esses osciladores a cristal, eles têm uma frequência que ela consegue ser garantida na casa decimal. Então, esse erro na casa decimal de frequência é como se não tivesse erro de frequência. Tá? Então, para a cena dos próximos capítulos, a gente vai fazer algumas simulações usando LT-Spice para modulação e demodulação DSB-SC, usando elementos não ideais. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.